Vamos falar agora da nossa mentoria, Faça a Sua Vida Valer a Pena. Primeiramente, vou me apresentar. Sou Leonardo Redante, tenho 41 anos, moro atualmente em Itajaí, Santa Catarina. Estou casado há 6 anos e temos uma filha de aproximadamente 6 anos. Minha formação, eu sou engenheiro químico. Eu trabalhei na indústria por 17 anos, principalmente na área da qualidade. Na indústria, eu fui líder de pessoas, grupos, projetos, enfim, desenvolvi uma carreira. O maior cargo que eu cheguei foi coordenador da qualidade em meio ambiente. Indústrias como Klabin S.A., Papeleira e Tigre Tubos e Conexões. Alguns anos atrás, eu me abri para a área da inteligência emocional. Então, eu fiz uma imersão em inteligência emocional e nessa situação eu desejei me tornar um coach, né? Então, eu fiz a formação em coach. E até para me formar, eu precisei passar por um processo como coach, como cliente do coach também. Nesse cenário, num dos processos de coach que eu passei como cliente, eu tive um objetivo de montar o meu primeiro curso online, né? E aí eu já trago aqui, então, de coach, eu me tornei um infoprodutor. Eu criei um curso para homens que estão chamados Homens de Caráter, né? Então, nesse meio tempo, estudando marketing digital, né, comecei a atuar como coach também, e também como analista de perfil comportamental, né? O nosso DISC, né? Perfis dominantes, influentes, estabilidade e conformidade. E não parei, sempre estudando, sempre participando de cursos, imersões, mentorias, em diversas áreas, né? Empreendedorismo, marketing digital, gestão do tempo e produtividade, enfim, são coisas que me chamam muita atenção, né? E me paro agora a desenvolver essa mentoria, Faça a Sua Vida Valer a Pena. Bom, para quem é essa mentoria? Para quem sonha equilibrar a vida pessoal e profissional, para quem porventura esteja sobrecarregado, ansioso, quer vencer a procrastinação, esse é um dos males do século, né? Organizar a vida, aumentar a produtividade, quer melhorar o seu poder aí de tomar decisões, né? Sua velocidade de tomar decisões e sabedoria, e quer se dedicar realmente ao que considera importante para a sua vida. E para quem não é essa mentoria, para quem não está disposto a evoluir, acha que o problema é sempre o outro, né? Não precisa fazer nada para alcançar o seu propósito, apenas reclama, né? A vida é uma correria e tal, mas não quer fazer nada para mudar e quer continuar vivendo uma vida superficial. Bom, atualmente as pessoas vivem muito ansiosas e sobrecarregadas, tá? Tem muita dificuldade em atingir seus objetivos com equilíbrio. E eu acredito, né, pela minha vida e pela experiência dos meus clientes, que é possível a gente viver uma vida que vale a pena, uma vida abundante. Então, vamos junto comigo aí, construir essa vida, fazer essa vida. A gente precisa ter intencionalidade naquilo que a gente quer. Se a gente for depender dos outros, do governo, enfim, dos pais, de quem quer que seja, a gente não vai fazer nada diferente. A gente precisa realmente ter intencionalidade para construir isso. Bom, e como que se dividirá essa mentoria? Em 5 etapas. Primeira, autoconhecimento. Segundo, visão do futuro. Terceiro, desconstrução. Quarto, ação massiva. E quinto, construção. Então, resumidamente, o que eu quero com autoconhecimento? Eu quero saber quem sou eu, né? Quem você é? Você tem isso bem claro, né? Em que etapa você está da tua vida, né? Segundo lugar, sabendo quem você quer se tornar, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: por que ser a mesma pessoa se eu posso ser alguém muito melhor? Se não me engano, é do Richard Bandler, essa frase. Bom, então, quem eu quero me tornar? Depois eu vou mostrar as ferramentas aí em cada uma dessas etapas. Depois, desconstrução, né? Por exemplo, se eu quero construir um shopping num terreno, e nesse terreno tem uma casa abandonada, eu preciso fazer demolir essa casa, desconstruir essa casa. E tem coisas na nossa vida que precisam ser desconstruídas para gerar espaço para o novo, tá certo? Depois que eu desconstruí, arranquei tudo aquilo que não prestava, eu preciso tomar ações de forma massiva, né? Então, como? Fazendo uma gestão do tempo adequada para vencer a procrastinação e se tornar uma pessoa realizadora. E aí, por último, a construção aí de relacionamentos saudáveis e duradouros. Bom, agora detalhando um pouquinho cada etapa. A etapa de autoconhecimento, que é quem sou eu, vou trazer ferramentas como a pirâmide do indivíduo, né, que fala de identidade, capacidade e merecimento. Eu trago ela aqui, ó. Por exemplo, quem eu sou está na base, né? O que eu posso fazer está no meio e
e o que eu posso ter está em cima. Então, estar dessa forma não é por acaso, porque o mais importante na nossa vida é o ser, é as minhas crenças, identidade e valor próprio. Então, quem sou eu é o que vai balizar a nossa vida. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa grande, que eu estou em expansão, que eu sou uma pessoa que posso mais, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir fazer mais. Eu vou crer que eu sou capaz de fazer mais coisas e, por eu fazer mais coisas, eu vou ter mais coisas. Eu vou entender que eu mereço ter mais coisas, né? O problema na sociedade, muitas vezes, é que as pessoas, elas invertem essa pirâmide. Elas querem, o mais importante para elas, muitas vezes, é ter. Eu quero ter um carro, quero ter dinheiro, quero ter isso, aquilo, aquele outro. E acabam tomando decisões equivocadas, entrando em pirâmides, né? Entrando em negócios ilegais, enfim, tantas possibilidades, né? No crime, né? Para ter, simplesmente ter, inverte essa pirâmide, ou o fazer, né? Não tem aquelas profissões que, principalmente antigamente, né? Tinha muito valor, nossa, o médico, meu Deus, o engenheiro. Então, o que acontece? Às vezes o médico saía na rua com o estetoscópio, né? Para dizer assim, ó, eu sou o médico. Na verdade, ele está médico, né? O engenheiro está engenheiro, porque nós podemos, né? Principalmente atualmente, muito comum, decidir, não, eu não quero mais estar médico, eu quero fazer outra coisa, né? E está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, basicamente é isso. E um processo como esse, essa mentoria, visa o quê? A gente trabalhar no nosso ser. Quem você é. Expandindo esse ser, você vai fazer mais coisas, melhores coisas e ter melhores resultados. Bom, aqui então está a nossa roda da vida plena. Eu trabalho com 12 áreas nessa roda da vida, que são aí espiritual, conjugal, filhos, financeiro e assim por diante, estão todas listadas aí. E essas notas aí são só um exemplo, né? Então, esse exemplo, nessa pessoa tem essa roda aí, a nota 8 ali no espiritual, mas vai ver ali um financeiro está nota 3, então está muito ruim. Né? Então, o que acontece? Essa roda, se a gente for ver ali os pontos ligados em azul, essa roda não vai rodar. E muitas vezes é assim que a nossa vida está. A gente está muito bem numa área, muito ruim em outra, né? Médio em algumas outras áreas. Então, né, nessa ferramenta, eu vou trazer um questionário, onde você vai se autoavaliar e você vai entender melhor, né, como que está cada área da sua vida e você vai tomar decisões. Em quais áreas eu vou atacar primeiro, né, porque é importante a gente ter foco, né? Se eu tenho foco em tudo, eu não tenho foco em nada. Então, qual área eu vou atacar primeiro para eu ter aí um maior resultado, mais rápido, enfim, para depois ir atacando as próximas, enfim, você vai ter uma clareza maior de como está a tua vida. Depois, levantamento e priorização de valores e regras. Então, todos nós temos valores, mesmo sabendo quais eles são ou não sabendo, né? E muitas vezes a gente precisa o quê? Saber, né, quais são eles e priorizar eles. Então, por exemplo, se você tem um valor, por exemplo, que é a segurança, você provavelmente vai querer trabalhar como empregado para você ter aquele valor fixo no mês. Se você tem um valor muito forte que é a liberdade, você vai achar muito difícil se tornar, né, ser um empregado a vida toda. Você vai provavelmente querer empreender, você vai querer construir, né, a tua carreira de uma forma diferente. E está tudo certo, cada um tem o seu jeito. Se, por exemplo, o teu valor é a liberdade, você está empregado e você quer sair, você vai ter esse valor comprimido, você vai estar com uma certa infelicidade na tua vida. Então, só que cada pessoa, ela tem algumas regras para dizer que aquele valor está sendo atingido, tá? E é essa sessão a gente vai trabalhar isso. Quais são os seus valores, priorizar eles, ver em que lugar que eles estão, por exemplo, se é o teu valor mais importante, e ele está lá em 10º lugar, você está atendendo vários outros valores antes dele, você também vai ter uma certa dose de infelicidade, porque alguns valores não vão estar sendo atendidos. E se você tem 200 regras para um valor ser atendido, muito provavelmente você vai estar infeliz também, porque você está criando muitas condições para que você seja, para que você se realize naquele valor. Então, talvez você vai precisar realocar algumas coisas e abrir mão de algumas coisas. Principalmente focar naquilo que está no teu controle, né, e não depender de outras pessoas para que esse valor seja atendido. Bom, e por último, né, a nossa inteligência e foco temporal, que é o quê? A gente viver o tempo adequado, né, pensando no passado, um tempo adequado pensando no presente e um tempo adequado pensando no futuro. Em resumo, 10% no passado, 70% no presente e 20% no futuro. Né? Então, o que acontece? A gente vai olhar para o passado de uma forma a entender o que aconteceu, ressignificar isso e trazer a experiência para o presente, agir de forma massiva no presente, né? 70% do nosso tempo, para construir um futuro desejado. Né? Não viver só muito tempo no passado, gerando uma depressão, e nem muito tempo no futuro, gerando ansiedade. Né? A gente realmente precisa construir a nossa vida no hoje. Então, em resumo, seriam essas as etapas aí do autoconhecimento. Ótimo. Etapa 2, visão de futuro. Quem que eu quero me tornar? Então, aqui teremos uma ferramenta chamada lista de desejos e demandas,
existe uma coisa que eu estava vendo esses dias, né? A pessoa, o sonho da vida dela, por exemplo, era ter um Camaro, tá? E essa pessoa prosperou tanto que ela teve outros carros muito melhores do que o Camaro, tá? Mas por que o sonho da vida dela era ter um Camaro? Porque era o que estava na mente dela, ela não conhecia que existiam coisas melhores do que isso. E na nossa vida, muitas vezes, não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida, a gente não sabe que existem algumas coisas, ou a gente não sabe que existe a possibilidade de ser e ter algumas coisas. Então, essa lista, qual o objetivo dela? É você abrir a sua mente. Então, para todas as possibilidades que existem, você ter mais resultado em todas as áreas da vida. Então, ali você vai se avaliar, enfim, você vai tomar algumas decisões. Depois você vai partir para a Dream List, que é a lista dos sonhos. Então, você vai listar tudo que você realmente sonha, e eu vou te trazer para uma ferramenta emocional, que é a expansão do sonho, que é o seguinte: você vai sonhar de uma forma que você nunca sonhou. De forma emocional, você vai se colocar dentro desse sonho. E o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Então, você vai realmente se colocar naquele lugar. E aí você vai trazer para o teu presente uma energia, uma perspectiva de que você pode sim chegar lá. E você depois vai agir para isso. Claro, não é só sonhar. Beleza. Depois, propósito e missão de vida. Qual é o teu propósito? Qual a missão da tua vida? Para que você está aqui nessa terra? Né? Eu acredito que Deus tem um propósito de cada um de nós. Né? E a gente precisa ter intencionalidade para descobrir qual é. Né? E eu tenho uma série de perguntas que você vai responder, vai arrancar de dentro de você qual que é esse propósito, essa missão. Depois, uma visão positiva de futuro para cada área da vida. Então, a gente também escrever, declarar bem certinho o que a gente quer da vida em cada um dos pilares da vida. O Mural da Vida Plena, que é uma ferramenta que você vai colocar ali os teus sonhos de uma forma, né, através de imagens, e você vai, né, utilizar da visualização e da afirmação, que são ferramentas aí científicas que você consegue atrair essas coisas para a tua vida. Né? Então, primeiro você precisa querer, conhecer, depois querer e depois trazer para a tua existência aquilo que está, né, na tua imaginação. Então, a Bíblia mesmo diz, né, pense nas coisas que são do alto, que são puras, que são pacíficas, que são de boa fama. A própria Bíblia nos ensina a ter pensamentos positivos. E declarar, a Bíblia diz que também a nossa língua tem poder para a vida e para a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a gente tem duas escolhas: ou afirmar coisas positivas, profetizar coisas positivas para a nossa vida, ou reclamar, dizer que está muito difícil mesmo, que a minha vida é uma droga, que eu não nasci para vencer mesmo, né? E se conformar com isso. Então, como a gente agir, como a gente pensar, como a gente se comunicar, a gente vai sentir e a gente vai crer, e a gente vai ter esse tipo de resultado na nossa vida, o bom ou o ruim. Bom, terceira etapa, desconstrução. O que tem impedido o nosso progresso? Lembra aquela história de demolir aquela casa para construir um shopping, por exemplo? Então, o que eu preciso identificar? Crenças limitantes que eu tenho, né, foram geradas lá através dos meus pais, professores, demais autoridades, e durante a vida também. Historinhas que eu conto para mim mesmo, que elas justificam meus insucessos, né? Então, eu tenho insucesso nessa área por causa disso, por causa dessa pessoa, por causa desse governo, enfim. E aí trazer para a autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo que eu tenho vivido, seja através das minhas ações, pensamentos ou sentimentos, conscientes ou inconscientes. Depois, bloqueios. Bloqueio é tudo que o nosso cérebro ele faz para nos proteger de sofrer de novo. Então, a gente sofreu algumas coisas na nossa vida, e o nosso cérebro automaticamente gera alguns bloqueios para que a gente não passe por aquele sofrimento de novo. Só que, infelizmente, isso é bom para a nossa sobrevivência, ok, isso é importante. Porém, se a gente quer avançar na vida, a gente precisa eliminar esses bloqueios. Tá? E tem ferramenta para isso. Depois, vícios. Né? Todos nós temos vícios, sejam eles negativos ou positivos. Né? E aí tem uma teoria sobre isso, para a gente eliminar tanto os positivos quanto os negativos. A gente vai ver isso nessa aula, né, de como a gente construir vícios positivos, saudáveis, que vão nos levar para novos níveis. Depois, regras versus princípios. Então, Deus estabeleceu uma série de princípios, e o ser humano, por quebrar esses princípios, acabou criando um monte de regras. E aí a gente acaba vivendo, muitas vezes, por regras, um monte de regras, né? Os 10 mandamentos são exemplo disso, né? Não matarás, por exemplo. Deus estabeleceu o princípio da vida. O homem, pela desobediência, enfim, acabou tendo que criar esse princípio de não matar. Essa regra de não matar. Então, a gente precisa entender quais são os princípios, viver com base nesses princípios, né? Para a gente não precisar viver uma série de regras que muitas vezes nos levam para o buraco. Bom, medos. Medos são coisas que realmente nos impedem de alcançar muitas coisas na vida. Então, a gente precisa
eliminar esses medos. Ignorância, né? A ignorância, a gente pode ter ignorâncias espirituais, ignorâncias na alma, que são emocionais, mentais, e ignorâncias no corpo. Então, quando a gente é ignorante a respeito de algo, é porque ou a gente realmente desconhece aquela coisa, nunca ouviu falar, ou porque a gente acha que já sabe tudo naquela área. Então, a gente é ignorante por quê? Porque é orgulhoso, é arrogante, não quer estudar mais, não quer ver uma outra possibilidade, né? Então, por exemplo, eu já sei que o sono tem que ser desse jeito, eu vou trazendo alguns exemplos aqui, né? Atividade física, né? Isso aí é assim, isso é assado, mas, cara, tem muita gente que está fazendo de uma forma bem melhor e eu tô sendo ignorante, e eu tô penalizando o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, pela ignorância. Então, quanto mais sabedoria a gente conseguir, né, eliminar essas ignorâncias, mais resultado a gente vai ter. E aí vai, né? Então, essas coisas que eu falei, atividade física, alimentação, desfrute, o descanso, o sono, coisas fundamentais para a gente ter qualidade de vida, né? Oração, meditação, mindfulness, que é a atenção plena, um despertar pleno, como eu despertar de uma forma rápida, de uma forma com bastante energia para enfrentar o dia, né? E como eu ativar o meu estado de recursos, né? Estado de recursos, em resumo, como que eu consigo me sentir vitorioso, me sentir amado, me sentir em paz, né? Me sentir vencedor, mesmo que a situação está me levando para o contrário, né? As circunstâncias me levam a pensar exatamente o contrário disso. Então, como que eu consigo, como que eu tenho dentro de mim, né, uma farmácia interna, né, que são os neurohormônios, neurotransmissores, como que eu posso ativar eles de uma forma intencional, né? Não depender de pessoas, não depender de uma série de remédios ou de qualquer outra coisa, mas que eu consigo, dentro de mim mesmo, né, despertar esse estado de recursos. E a gratidão, né, que é uma das principais coisas que a gente tem na vida para que a gente tenha uma existência feliz. Porque se eu sou ingrato, não importa o resultado que eu atingir, eu sempre vou querer mais e ficar infeliz, né? A gratidão, ela me permite o quê? Ser contente, ser feliz com o que eu tenho e não impede de eu desejar mais. Mas eu simplesmente sou grato por hoje, pelo que eu já tenho, né? Por tantas coisas que a gente pode sim ser grato, né? E ela vai trazer muito resultado para a nossa vida. Ela vai nos possibilitar, né, chegar em novos patamares. Bom, número 4, etapa 4, a penúltima etapa, gestão do tempo, né? A gente vencer a procrastinação e se tornar um realizador. Então, lembra que a gente falou, estabelecer os nossos sonhos? Ok, mas um sonho por um sonho, ele não é nada, né? Sonho sem ação é o mesmo que frustração. Então, o que eu faço com meus sonhos? Eu preciso estabelecer objetivos, né? Então, desses sonhos, eu vou estabelecer uma série de objetivos, que eles vão ser um pouco mais estruturados. Dentro de cada objetivo, eu vou estabelecer algumas metas para atingir esses objetivos. E dentro de cada meta, eu vou estabelecer ações. Então, essas ações aqui, vou dar só um exemplo, essas 5 ações vão me ajudar a atingir essas 3 metas, que vão me ajudar a atingir esse objetivo, que vão culminar no atingimento daquele meu sonho, né? E nessas ações que eu estabeleci, eu vou primeiro ter uma ferramenta que eu vou dizer assim, ó, essas ações são urgentes, são importantes ou são circunstanciais? Então, se ela é urgente, eu tenho que fazer agora, porque senão vai dar problema. Se ela é importante, são ações que vão me levar para o próximo nível. E se ela é circunstancial, são ações que simplesmente estão tomando meu tempo, estão matando a minha produtividade, né? Por exemplo, você ficar ali rolando o feed do Instagram por horas, stories por horas, maratonando séries de Netflix, em cima de séries de Netflix o tempo todo, né? Você está, muitas vezes, vivendo a vida dos outros, né? Vendo noticiários, vendo notícias, lendo o tempo todo sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo, são coisas que são circunstanciais. Você não vai te ajudar a construir a vida que vale a pena, que você deseja. Bom, agora, ok, já sei qual que é meu percentual de ações urgentes, no circunstancial, ok, vou tomar ações nesse sentido, e o que eu vou fazer agora? Eu vou planejar essas ações. Então, por exemplo, nos sonhos, a gente vai pensar daqui 5, 10, 20 anos, né? Só que, concorda comigo que se eu ficar só no campo dos sonhos, cara, vai chegar daqui 5, 10, 20 anos e você é a mesma pessoa, ou uma pessoa pior, se eu não tomar nenhuma ação. Por quê? Eu preciso, então, planejar. O que vai ser esse meu ano? O que eu espero? Quais são minhas metas desse ano? Beleza. E esse mês? E essa semana? Né? A semana, Stephen Covey, lá dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, já dizia que a semana é o melhor período de tempo para a gente planejar. É uma semana, é um período que a gente tem relativo controle sobre ele. Claro que, se não for por Deus, a gente não tem controle algum, mas se Deus permitir, a gente consegue, né, mais ou menos estabelecer, cara, essa semana aqui eu vou, né, eu tenho essas 40 ações para fazer. Aí, Léo, beleza, eu consigo fazer 40 ações? Provavelmente não. Então, eu vou precisar do quê? Da priorização. E tem ferramenta para isso. Eu vou priorizar, então, para essa semana, umas 8, 10 ações, dependendo do tamanho delas, enfim. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar numa agenda,
E eu vou estabelecer big wins, que são grandes vitórias. Então, se eu estabelecer 2 grandes vitórias por semana, num ano que tem 52 semanas, eu vou ter 104 grandes vitórias no ano. A probabilidade de eu ter um ano muito melhor do que se eu não planejasse é muito grande. E eu tendo um ano bom, ano que vem outro ano bom, ano que vem tal, daqui 5, 10, 20 anos eu atingi, né, os meus objetivos e os meus sonhos. Bom, e aí temos técnicas de produtividade para nos ajudar, estratégias para aumentar o foco, o poder da palavra não, né? O não, né? Uma vez que o não é uma das 3 palavras mais difíceis do ser humano dizer, né? As outras é inconstitucionalissimamente e externo-quidomastoide, né? O não é a terceira. Por quê? Porque as pessoas têm medo, têm restrições quanto a não querer desagradar. As pessoas preferem ser agradadoras do que viver a sua própria vida. Tá? Então, muito importante o não. Eliminação de distrações. São tantas e tantas distrações hoje em dia que a gente precisa eliminar elas ou reduzir ao máximo. E como tomar melhores decisões. Então, através da ferramenta ganhos e perdas, da ferramenta auto-coaching, você vai gerar em você uma capacidade maior de tomar melhores decisões, certo? E por último, então, a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, vamos ter ferramentas como mapa de sentimentos tóxicos, vamos ter ferramentas para gerar perdão, para entender a importância do perdão, né? Avaliação do contágio social. Contágio social é cientificamente estudado que a gente tem tanto potencial de se contagiar com o humor das pessoas, com a fisionomia das pessoas, com os movimentos, né, não verbais das pessoas, quanto a gente tem potencial de se contaminar com vírus e bactérias. Isso não está claro para muita gente, e a gente acaba tendo péssimos resultados na vida. Por quê? Porque está contagiado, né, com pessoas negativas, pessoas que aparentemente têm uma postura neutra, mas que, na verdade, estão nos trazendo para baixo. Então, a gente vai avaliar aí todos os nossos relacionamentos para a gente entender, né, quais que a gente, de repente, precisa sair, de qual círculo de amizades a gente precisa sair, para que a gente construa, para que a gente faça a nossa vida valer a pena. Bom, ferramentas de inteligência espiritual para desenvolver intimidade com Deus, uma questão muito importante. A gente ter um relacionamento bom com Deus, a gente conhecer Ele, a gente ouvir Ele, a gente entender Ele. Né? Então, existem ferramentas para isso, tá? E técnicas para relacionamentos. Isso seja relacionamentos conjugais, com filhos, né? A gente vai falar sobre essas coisas. Bom, aqui só um comentário, né? Que Deus já me permitiu aí ajudar pessoas a vencer crenças limitantes, né, a melhorar seus relacionamentos, descobrir propósito, elencar e priorizar valores, vencer procrastinação, enfim, tem várias coisas aí, né? Aqui, inclusive, no meu YouTube, no Instagram, tem, né, os depoimentos das pessoas que eu tive o privilégio de ajudar. Né? Eu te faço uma pergunta aí. Você deseja, né, alguma dessas transformações? Bom, e como que vai funcionar essa mentoria, Léo? Bom, essas 5 etapas que eu mostrei para vocês é o seguinte: vamos ter a sessão vai durar 1h30 a 2 horas, dependendo aí da quantidade de dúvidas que vocês tiverem, enfim. Vai ter, então, indicação de livros, né, a cada sessão, filmes, vídeos, exercícios emocionais e ações para expandir os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, você vai ter, durante a semana, coisas para você fazer para reforçar o que foi aprendido, né, para na próxima semana você já estar mais preparado para a próxima ferramenta, para a próxima sessão. As aulas serão ao vivo pelo Google Meet. A gravação e acesso às aulas e bônus vão estar na plataforma XGrow durante um ano. Essa plataforma é a plataforma aí do Fábio Marçal e Christian Barbosa. Ela é semelhante a uma Hotmart, tá certo? Muito boa, eu tenho uns cursos nessa plataforma. Aulas com passo a passo para você aprender a aplicar, né? O meu suporte para você tirar dúvidas. E aí, outros materiais necessários aí para facilitar o teu aprendizado. Planilhas, PDFs, enfim, tutoriais, né, para você atingir os resultados. Fez sentido para você?